O que define uma nação? São fronteiras no mapa? Uma língua? Uma bandeira? Ou será que pode ser algo mais profundo? Uma paixão, sabe, que une milhões de pessoas, contada em só duas cores que representam absolutamente tudo: o preto e o branco. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história do Sport Clube Corinthians Paulista. E olha, tudo começou com essa profecia. Lá naquele 1º de setembro de 1910, o alfaiate Miguel Bataglia, que foi eleito primeiríssimo presidente, ele não só declarou o destino do clube, mas a alma dele. Foi uma promessa que virou a identidade eterna do time. Essa é a grande pergunta, né? Como é que essa ideia que nasceu ali, sob a luz fraquinha de um lampião, cresceu tanto a ponto de se tornar um dos maiores fenômenos populares do futebol mundial? É uma jornada, viu? De muita luta, de glória e de uma fé que não se abala. Então, vamos lá. Nossa história começa em 1910, no bairro do Bom Retiro. Naquela época, São Paulo não era essa metrópole que a gente conhece hoje. Era uma cidade que fervilhava, sabe? Cheia de indústrias, imigrantes europeus, trabalhadores brasileiros, todo mundo buscando uma vida nova. E foi nesse caldeirão que a semente do Corinthians foi plantada. A cena da fundação é quase uma lenda. Imagina só. 5 operários, inspirados por um time amador inglês que estava passeando pelo Brasil, o tal do Corinthians FC, decidem criar o próprio clube. Sem grana, sem campo, só com a paixão pelo jogo e aquela vontade de ter um time que fosse a cara dele. E desde o primeiro dia, a identidade era muito clara. E se não era um clube da elite, era um clube de gente trabalhadora, aberto para todo mundo. Numa época em que o futebol é um esporte bem restrito, o Corinthians já nasceu quebrando barreiras. Foi um dos primeiros grandes clubes a aceitar atletas negros, peitando a ordem da época, que era dominada pela elite branca. O preto e o branco da camisa, entende? Não eram só cores, eram uma declaração. E a subida foi, meteórica. O que começou na várzea, nos campos de terra onde o futebol do povo acontecia de verdade, rapidinho mostrou o seu valor. Depois de serem barrados pela liga elitista, eles finalmente conseguiram entrar em 1913. E logo no ano seguinte, levaram o primeiro título. Invictos. Um recado bem claro de que o time do povo tinha chegado para ficar. Mas a história do Corinthians não é só uma linha reta de vitórias, não. É uma saga de extremos, de contrastes, bem preto no branco. De glórias gigantescas a uma espera dolorosa que testou a fé da sua torcida como nenhuma outra. As primeiras décadas foram de puro domínio, consolidando o clube como uma potência. Mas aí, depois daquele título do 4º centenário de São Paulo, em 54, veio o silêncio. Um período longo, angustiante, sem títulos oficiais. Isso poderia ter destruído qualquer clube, mas com o Corinthians foi o contrário, só fortaleceu. 22 anos. Pense nesse número. É quase uma geração inteira de torcedores que amava o time sem nunca ter visto ele ser campeão. Essa espera não afastou a torcida, não. Pelo contrário, criou um laço quase religioso, dando origem ao apelido que define essa gente com perfeição, a Fiel. E foi justamente nesse período difícil que surgiram 2 dos movimentos mais incríveis da história do clube. Momentos em que o Corinthians foi muito além do esporte para se tornar um fenômeno social e político. A invasão corintiana. Em 1976, no meio da seca de títulos, mais de 70 mil pessoas saíram de São Paulo e foram para o Rio para uma semifinal no Maracanã. Eles praticamente dividiram o estádio com a torcida da casa. Foi um movimento popular que nunca tinha sido visto antes, uma prova de fé que chocou o Brasil. E claro, empurrado por essa multidão, o Corinthians venceu nos pênaltis. E aí, no auge da ditadura militar no Brasil, um tempo de repressão, de silêncio, veio a democracia corintiana. Um movimento de autogestão único no mundo do futebol. Tudo era decidido no voto, com peso igual. Contratações, regras de concentração, um voto para cada um, do presidente ao roupeiro. Era o time do povo praticando a democracia na sua forma mais pura, enquanto o resto do país ainda lutava por ela. E esse movimento tinha líderes que eram gigantes, dentro e fora de campo. O Dr. Sócrates, que era um intelectual e um craque genial, junto com o Vladimir, o Casagrande e o Zenão. Eles não só jogavam bola, eles usavam a camisa do Corinthians como um outdoor político, com mensagens como Direta Já, inspirando uma nação inteira a sonhar com a liberdade. Toda nação tem seus símbolos, né? E os do Corinthians são carregados de história, de significado, contando a jornada do clube em cada detalhe. O escudo é praticamente um mapa da história corintiana. Começou com um simples CP, feito ali na correria para o primeiro jogo.
Depois, ganhou a bandeira de São Paulo, um jeito de mostrar a identidade. Em 1939, o pintor e ex-jogador Francisco Rebolo botou os remos e a âncora para celebrar as vitórias em outros esportes. Cada camada vai contando um capítulo dessa história. E tem essa linha do hino oficial, o campeão dos campeões, que resume perfeitamente o espírito do clube. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. O passado, com toda a luta e toda a glória, é um estandarte de orgulho. E o presente é sempre uma lição de resistência e de identidade popular. É lindo, né? Depois do fim do jejum e da Revolução da Democracia, o Corinthians entrou numa nova fase de conquistas, finalmente chegando ao topo não só do Brasil, mas do mundo. E aquela sala de troféus que ficou um tempo empoeirada se encheu de brilho de novo. Vieram os títulos brasileiros, a tão sonhada e invicta Copa Libertadores da América e, por 2 vezes, o troféu de campeão mundial de clubes da FIFA. Isso colocou o Corinthians de vez no panteão dos gigantes do futebol global. E assim a gente volta para a nossa pergunta do início. A trajetória de um time de operários que desafiou a elite, que sobreviveu a 22 anos de agonia, que invadiu o Maracanã e que enfrentou uma ditadura. Tudo isso apoiado por uma nação de milhões. A história parece deixar a resposta bem clara. Para Fiel, o Corinthians nunca foi só futebol. É uma causa, uma identidade, um estado de espírito.